Estúdio Bem Paraná traz hoje para o Bem na Pauta a deputada estadual Márcia Ursulac, do PSD. Márcia Ursulac está no seu primeiro mandato como deputada estadual, é formada em enfermagem pela PUC, tem especialização em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e mestrado em Planejamento e Financiamento de Saúde pela Universidade de Londres. Tem 36 anos de trabalho como servidora da saúde em Curitiba e foi a secretária de saúde do município de Curitiba entre 2017 e 2022 e liderou o enfrentamento à pandemia de Covid-19 na cidade. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e aqui a parte técnica com a Luísa Mainardes. Deputada Márcia Ursulac, seja bem-vinda ao Estúdio Bem Paraná. Obrigada, Marta. Prazer estar aqui com vocês, nesse órgão de comunicação. Aliás, eu leio todo dia o Bem Paraná, é o primeiro os que eu leio de manhã, porque traz as notícias muito quentinhas para a gente, sempre está bem informada. Que bom. Deputada, como uma deputada eleita por sua atuação na área da saúde, sobretudo na questão da Covid, como que a senhora analisa hoje algumas iniciativas de colegas seus da Assembleia Legislativa de fazer campanhas contra a vacina da Covid? Vergonha alheia. Começo com essa expressão. É triste, Marta, porque a sociedade, desde a gente já vem, a história da fake news não é de agora, né? Já vem há algum tempo. Mas parece que na pandemia as fake news, as mentiras, né, traduzindo para o bom português, notícias falsas, propagaram de uma forma assustadora. Foi assim com medicamentos ineficazes, foi assim falando sobre situações que não eram verdadeiras, aumentando o número de óbitos, dizendo que a gente escondia os óbitos, enfim, que ganhava. Eu, inclusive, fui na pandemia acusada que eu ganhava por óbito, que eu anunciava, que eu tinha prazer de anunciar óbitos, umas coisas absurdas assim. E agora, passado já 5 anos, toda a história que nós temos de vacinação no mundo, a história de vacinas é de 200 anos. Nós vencemos a varíola em 1903, Oswaldo Cruz com a vacina, né? E ainda assim as pessoas questionam a vacina. Eu tenho para mim que essa geração mais recente não viu, e espero que não veja, tenha consciência, um filho com paralisia infantil. Não viu uma criança que, por não tomar vacina, desenvolve uma encefalite e fica com danos neurológicos para o resto da vida. Não viu crianças morrendo às pencas por meningite. Nós temos vacina hoje. E tantas doenças aí que as pessoas ainda resistem. Nós tivemos o ano passado em Curitiba um óbito de um bebê de 8 meses por coqueluche, não vacinado. Uma doença totalmente evitável. Se tivesse essa criança sido vacinada, muito provavelmente não morreria. Então, essa situação leva as famílias a acreditarem em bobagens e muito a questão da Covid também, a vacina da Covid, porque o pessoal, porque é experimental, daí veio aquelas conversas que era chip, tudo bobagem. Ela é experimental porque as tecnologias que foram usadas, a RNA, são tecnologias já eram desenvolvidas pela ciência há mais de 20, 15 anos, só que não tinham sido aplicadas em massa. Por isso que chama experimental, mas nenhuma vacina aplicada, nenhum órgão regulador em qualquer país do mundo deixaria aplicar uma vacina que não fosse, primeiro, eficaz, segura e eficaz. Ela tem que ter duas situações muito bem demonstradas, da segurança, que não vai causar dano a você. Claro, ela pode dar uma reação como um aumento de temperatura, pode dar uma dor no local, uma vermelhidão, algumas pessoas relatam, mas não passa disso, essas coisas, como tem um colega meu deputado que vem com um livro que já foi negado pela própria Pfizer, juntaram todos os óbitos no período lá, do início, que ocorreram por outras situações, por câncer, por infarto, por acidente, computando isso, a vacina. Então, eu ia lhe perguntar justamente isso. Há alguma verdade nessas questões que eles trazem sobre mortes de jovens, por exemplo? Não, olha,
O Brasil tem um sistema de vigilância muito forte. Nós, aqui em Curitiba, enquanto começamos a vacinação, todos os efeitos adversos relatados foram minuciosamente avaliados. Não tem nem. O que existe, Marta, é que é muito difícil para o cidadão. É assim: eu peguei Covid, tomei a vacina e peguei Covid. Você já estava com o vírus. Nenhuma vacina transmite a doença. É uma coincidência temporal. Você provavelmente teve contato, só que os sintomas demoram 3, 4 dias para aparecer, e você, no segundo dia que você já tinha contato com o vírus, já estava desenvolvendo a doença, tomou a vacina. Não foi a vacina que deu a Como acontece também com a vacina da gripe, por gripe. exemplo, né? Então, assim, é uma coincidência temporal. A pessoa ia infartar, porque nós investigamos, infartei porque eu tomei a vacina. Feito todo um histórico da pessoa, dos exames, o cardiologista, endocrinologista, infectologista. Nós tivemos alguns casos, é porque infartou, porque teve um AVC. A pessoa já tinha um quadro grave, é uma coincidência temporal, ela ia infartar tomando vacina ou não tomando vacina, por conta da condição da obstrução coronariana, o colesterol alto, já tinha vários fatores, diabetes, hipertensão, fatores que levariam a isso independente. Então, é difícil para o ser humano entender que a coincidência temporal não diz que aquilo é da vacina. E todos os casos no Brasil e no mundo, a OMS foi muito criteriosa com isso, a Organização Mundial de Saúde, investigando casos. Nós não temos casos relatados de tomar vacina e óbito. As invencionices que criou-se uma questão. E eu quero alertar isso às pessoas. Agora, semana passada, nós tivemos um aumento de óbito em crianças menores, acho que de 5 anos, Secretaria de Estado da Saúde que anunciou essa semana. Nós pulamos de 4 óbitos no mesmo período do ano passado por Covid para 11 óbitos, é um aumento de 175%. De crianças. De crianças por conta dessa história, porque a nossa cobertura vacinal acima de 6 meses na vacina para Covid está menos de 20%, acho que está 19%. O dado da Secretaria de Estado da Saúde. Ora, eu posso afirmar que se essas crianças estivessem vacinadas, a probabilidade do óbito E outra questão, Marta, a vacina, porque eu tomei vacina e tive Covid. A vacina, eu sempre dizia isso enquanto secretária, a vacina não vai impedir você pegar, o contato vírus vai acontecer, a doença acontece. O que a vacina faz? A vacina faz... a vacina, por exemplo, a RNA, é uma proteína que acopla dentro do teu organismo e ela estimula o teu organismo a fazer defesa, porque a grande mortalidade nós tivemos na Covid, porque era um vírus novo que o nosso organismo não sabia lidar com ele. Então, eu já mando um alertinha lá para ele e eu fico preparado. Quando o vírus entra, o meu organismo já reage. Entendeu? Porque o que a gente acontecia no Covid? As pessoas não tinham ainda tido contato, o vírus começava a replicar no organismo humano, o nosso sistema imunológico não sabia o que era, não sabia o que fazer, ficava todo confuso e fazia toda uma reação que gerava isso, a insuficiência respiratória, porque na verdade ele fazia um fenômeno de inflamação do teu organismo, e aí muitas pessoas, o organismo não deu conta de lidar antes da vacina e não tem medicamento. Podem dizer o que quiser, porque a gente acompanhou milhares de pessoas que tiveram Covid em Curitiba e que internaram, e não há medicamento, por mais que alguns também defendam medicamentos ineficazes. Eu tenho muitas histórias de pessoas que tomaram cloroquina e morreram. Muitas, não eram poucas. Então, isso também é outra falácia que se criou, que eu acho que alimentou muito a indústria farmacêutica, que havia um interesse comercial também. Não vamos nos enganar com isso. Se você pegar na era da Covid, no mundo, eu até fui olhar uma vez isso, as empresas no mundo que mais ganharam ações e cresceram lá, né, dentro do mercado financeiro foram os laboratórios farmacêuticos. Vendendo remédios que nem eram indicados de fato. Na vida é assim, né?
É por isso que também ninguém, a indústria farmacêutica, uma época até questionou por que que a indústria continua, né, vendendo, sabendo que não é, porque tem um interesse mercantil de mercado, que é legítimo também Uhum. da parte deles, não vou discutir isso. Agora, ainda sobre essa questão dos seus colegas deputados, o que o senhor acha dessa afirmação que eles fazem que os pais têm que ter liberdade de escolha sobre vacinar ou não vacinar os filhos? Veja, tem uma lei, inclusive, que foi aprovado na Assembleia em 2020, lá na pandemia, acho que 2021, antes do nosso mandato aqui, que proíbe o que eles chamam o passaporte, lá, pedir qualquer carteira de vacina, que é a Uhum. manifestação de alguns deputados a liberdade de escolher, né? Que as Isso. pessoas, eles Aham. são pela liberdade, né? Eu digo que a liberdade é a mesma coisa que o sinal de trânsito. Então, por que que a gente não deixa as pessoas? Por que que a gente tem sinal de trânsito? Ué, cada um faz o que quer. A questão que hoje é obrigatório o cinto de segurança. A vacina é o nosso cinto de segurança. Uhum. Por que que hoje, se você andar sem cinto de segurança, você vai ser multado? E as pessoas entenderam a importância do cinto de segurança. Com certeza. Ninguém mais Entenderam? anda sem cinto de Ninguém anda segurança. sem. Porque a gente sabe que hoje você pode andar bonitinho numa estrada aqui na cidade e alguém vem e cruza um sinal, as pessoas passam mal, podem ter um mal súbito e te atingir. E o cinto de segurança é a proteção e a vacina é o nosso cinto de segurança com relação à Uhum. proteção de doenças. E aí eu discuto, nós podemos entrar numa discussão sobre a liberdade até onde ela vai, porque nós estamos comprometendo as próximas gerações, nós estamos voltando sarampo, nós estamos sob risco de ter paralisia infantil novamente. Eu não quero que ninguém, nenhuma criança, desenvolva uma doença que vai ficar sequelada quando não morre por uma questão de discutir liberdades, Entendi. porque tem uma negação da ciência. A gente só pode tomar decisões e escolhas, e eu digo aí que a gente precisa discutir a liberdade, a minha liberdade de escolher, quando eu estou bem informada. Quando eu estou mal informada, eu estou sendo, não é liberdade. Você está numa bolha, que é as bolhas que nós vivemos hoje, porque daí você entra nas bolhas, né? Sim. A bolha que é contra a vacina. Só que esse aumento, por exemplo, essas famílias que perderam 11 crianças nesse período agora do primeiro, estamos falando de janeiro a abril, por Covid, por não vacinarem, como fica esse pai, essa mãe, essa família? Foi uma escolha não vacinar, escolheram não vacinar. Eu não sei quanto isso pesa no dia a dia das pessoas. Ter um filho com uma encefalite por sarampo, com sequelas graves, uma cardiopatia, ter problemas das doenças de meningite, esse bebê que morreu de coqueluche. Então, nós precisamos discutir o conceito de liberdade do ponto de vista como a gente trabalha essa questão em situações que a ciência está mais comprovada. E o que que acontece? Eu digo que vacina é que nem guarda-chuva, Marta. Quando eu tomo vacina, eu não só me protejo. Pode ver um guarda-chuva sempre, às vezes cabe mais um aqui. Uhum. Quando a gente atinge uma cobertura de 90% da população vacinada, toda a população está protegida, menos 10% que não vacinou. Porque eu diminuo, quanto mais gente vacinada, eu diminuo a circulação viral, menos vírus se replica, Uhum. e eu garanto proteção para todos. Por isso que a gente sempre, nossas taxas de cobertura vacinal é 90%, 95%, dependendo das doenças. Que é o que eu chamo um guarda-chuva. Mesmo você não vacinado, se tiver muita gente, você está protegido. Você vai encontrar uma beirada sempre de alguém. E aí, o grande problema que a gente tem hoje, e que todos os serviços de saúde têm lutado, nós estamos agora estamos no outono, inverno. Eu acabei de vir numa UPA aqui do Tatuquara, estava lá no saguão, cheio de gente com quadros respiratórios. A boa influenza H1N1 todos os anos. A vacina está sobrando, abrimos até para toda a população do estado do Paraná, acima de 6 meses. E as pessoas Não estão tomando as vacinas. não estão tomando a vacina. E aí
tem um quadro grave respiratório que pode levar a pneumonia, a broncopneumonia e aumenta as nossas UPAs. Agora, eu soube semana passada, Florianópolis declarou emergência de novo por superlotação do serviço de saúde, por quadros respiratórios, os vírus sinciciais respiratórios, os vírus da influenza, que vieram com muita força, e é natural, no inverno a gente tem ambientes mais fechados, e as pessoas não estão vacinadas. Se você tivesse vacinado, talvez você vá ter gripe, mas não com a gravidade que está tendo hoje. Certo. Ocupando leitos de UTI, bebês em UTIs, crianças indo para as emergências com quadros gravíssimos. Então, vamos discutir liberdade. Então, a liberdade claro. é como eu dizer, tá bom, eu posso não usar o seu. Tenho liberdade de não usar o cinto de segurança, mas aí as consequências... É muito risco, né? Deputada, a pandemia, quando ela surgiu, ela pegou todo mundo, todas as autoridades de saúde, assim, meio sem exceção, desprevenidas, né? A senhora diria que se hoje viesse uma outra pandemia, de uma outra doença, nós estamos mais preparados? Na verdade, assim, eu vou dizer para você, eu sou da área de saúde, você bem disse, eu tenho mestrado em planejamento e financiamento de saúde. Saúde sempre tem um plano de contingência. A gente não fala para o povo, porque assim, também não precisa saber, é que nem bombeiro, a gente está sempre preparado para apagar fogo. O bombeiro está sempre pronto. A polícia está pronta para alguma situação, a nossa defesa civil, se vier agora uma chuva intensa, um alagamento, desmoronar um prédio aqui, que a gente nunca sabe, espero que não, mas podem acontecer situações. Então, quem lida nessas áreas, a gente sempre tem um plano de contingência para grandes desastres. Nós tivemos, um tempo atrás, um ônibus aqui que tombou, muitos feridos, então você tem que estar com os hospitais preparados para receber uma grande quantidade e volume de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós sempre temos um plano de contingência e treinamos as nossas equipes. Nosso pessoal de SEAT, SAMU, sempre é treinado para, se tiver alguma situação gravíssima aí. Na Covid, a gente tinha o nosso plano de contingência. Claro que a gente não esperava, eu, por exemplo, como secretária, pensei, como eu vivi H1N1 em 2009, que ia ser algo parecido. Que ia ser algo parecido, a gente resgatou, a gente tem o plano, eu falei, começamos a preparar. Então, eu digo que a gente já foi se preparando com algumas coisas nesse sentido. Eu fiquei muito feliz, ontem, inclusive, saiu uma notícia da Organização Mundial de Saúde, que o presidente, o diretor, o Tedros, estava tentando, desde o final da pandemia, construir junto aos países membros da Organização Mundial de Saúde um plano global, e ontem foi aprovado. Se não me engano, ontem ou segunda-feira. Ele conseguiu aprovar e finalmente, porque essa também era uma questão que a gente via nessa relação dos países. Por exemplo, o Brasil foi muito prejudicado na pandemia, na questão que nós dependemos da matriz de produção de produtos farmacêuticos, máscara. Máscara é um exemplo. Máscara. Não tinha porque o que o mundo, por uma questão de custo, e daí não vamos discutir a China e as questões... Não, guerra comercial não. Não, mas o preço lá não é competitivo. Então, 95% da produção lá em 2020, quando começou a pandemia, de máscaras cirúrgicas, máscaras, essas PFF, enfim, que a gente usa no serviço de saúde e usou muito na Covid, eram produzidos na China. Óbvio, a China, a pandemia começou na China, o que a China fez? Segurou para ela a produção, primeiro os meus, depois os teus, normal. E aí os países membros do G7, que todo mundo sabe, Alemanha, Reino Unido e tal, também chegaram lá e compraram, porque eles têm um poder disso. E nós, países em desenvolvimento, fomos ficando para trás nessa história. Então, quem não tinha estoque aqui, ficou muito prejudicado. O respirador, eu lembro bem de uma conversa, eu tive em 6 de fevereiro uma reunião com o Mandetta, que ele chamou todos os estados, todos os secretários de Estado em Brasília, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, ele fez uma reunião preparando para a Covid, não tinha Covid ainda no Brasil, e chamou todos os secretários de capitais. E ele anunciou que ele tinha comprado já tinha feito uma compra de 1.500 respiradores para o Brasil, lá. Eles vinham da Alemanha. Não adivinham, claro.
A Alemanha, os Estados Unidos, né, os outros países, a Itália, daí veio por conta disso. Então, mas hoje, com esse documento e com essa conseguiram, que foi muito difícil construir essa relação internacional para que haja um pouco também. Primeiro, as pessoas entenderam que comercialmente, também estrategicamente, precisa dividir essas matrizes. Porque se cai uma bomba na China, nós estamos mortos, não tem produção de máscara. Se cai produção de respirador, então, essa matriz tecnológica de infraestrutura, de insumos, né, de medicamento, ela precisa estar estrategicamente e precisa o mundo ter um acordo internacional nessas crises, porque senão, primeiro o meu, depois o teu, e nisso muita gente morreu. Verdade. Bom, o seu trabalho como secretária aqui do município de Curitiba foi muito importante, a senhora se elegeu, inclusive, com base nisso, mas a senhora também angariou alguns inimigos, né? Como é que foi lidar com isso? Eu não sei se eu tenho inimigo, se eu tenho, eu não sei, eu desconheço. Porque assim, Marta, teve muita malversação. No começo, eu entendi, até um dia eu disse para o ex-presidente da Associação Comercial, que inclusive depois me chamou, me homenageou e entendeu. Eu entendi que naquela época nós estávamos numa guerra contra um vírus, cada um na sua trincheira. E da tua trincheira dependia o que você estava olhando. Eu estava numa trincheira que era defender a vida. Então, eu tinha uma visão que ninguém tinha de dentro de UTI, das UPAs, dos hospitais, de toda a informação epidemiológica. Eu tinha essa visão. Agora, claro, a pessoa que tem uma loja, que não é do setor de saúde, não entende de epidemiologia e nem tem que entender, que a gente teve que fechar o comércio porque era a orientação do isolamento, do evitar o contato, que era o que tinha em 2020, e ficou com muita raiva. Eu me coloco no lugar da pessoa. Você tem uma loja num shopping, tem que pagar condomínio, tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, o boleto da mercadoria está vencendo e você não vende? Você quer matar a pessoa que, né, o mensageiro. Tanto que eu disse assim, ó, mata o mensageiro. Eu não fui na China, não trouxe o vírus que veio para a Europa, foi para os Estados Unidos, veio e chegou em nós. Eu estou aqui tentando organizar o sistema de saúde. Eu sou muito pragmática, assim. Até eu disse uma vez para o pessoal da Associação Comercial, vocês podem me tirar, queriam me tirar. Eu falei, tira, mas o vírus está aí. Outra alternativa, entendeu? Nós não tínhamos outros elementos naquele momento antes da vacina. Mas foi bom, porque quando a gente começou esse diálogo, a gente foi chamando as pessoas, e as pessoas foram entendendo e foram fazendo nascer os protocolos. Lembra? Depois a gente abriu a loja atendendo cada um individualmente com máscara, né? Muitas coisas. Eu tenho uma história muito interessante com um comerciante aqui do centro. Um dia ele me encontrou, assim, eu estava numa galeria, ele tem uma loja na galeria, e ele virou para mim e ele falou assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com você. Aí eu perguntei para ele, o que ficou? Ele falou, o amor. Eu falei, então estamos resolvidos. Está resolvido. E aí eu disse, mas... Daí ele falou, no começo eu te odiava. Eu te via na televisão, eu jogava sapato. Eu quase quebrei minha televisão. Eu tinha um ódio mortal de você. Eu queria, se eu te encontrasse, eu acho que eu dava um soco na tua cara. Ele falou, porque eu fechei meu comércio, daí é tudo isso, né? Tinha que pagar aluguel, condomínio, eu tinha que pagar funcionário, vencendo o boleto lá da mercadoria e eu não vendendo e tal. E eu ficava, mas aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo, e ele teve uma história triste, que ele teve um óbito de um rapaz, que era um encarregado da loja dele, com 34 anos, assim, foi muito difícil. Ele falou, ali eu entendi você. Ali eu virei teu fã. E eu entendi o que você estava dizendo, porque as pessoas que não viam o que eu via no UTI falavam, essa mulher está exagerando, não precisa de tudo isso. E aí ele falou, e você fez outra coisa comigo. Eu sempre resisti a vender online. E você me empurrou,
porque daí eu tive um dia, eu fiquei pensando com ódio, eu falei, não, mas eu tenho que tomar uma atitude. E agora, no pós-pandemia, ele falou, eu vendo 3 vezes mais do que eu vendia com a loja, só com a loja. Ele tem a loja Uhum. ainda com o meu comércio, mas hoje eu vendo, a minha venda online é muito superior à venda com a loja. E eu sempre resisti, e você me tirou da zona de conforto. Foi essa história que ele Sim. me contou. Então, mas eu não tenho inimizade. A própria Brasel, essa semana passada, participei no evento deles. Tenho na Assembleia procurado apoiar, porque eu sei o que é. É assim, eu falo, e falei isso para o presidente da Associação Comercial, o seu Camilo, eu falei, eu entendo o senhor. O senhor estava, na sua trincheira, o senhor estava vendo o comerciante e estava legítimo Uhum. lutar pelo comerciante. O senhor é um comerciante, o senhor não estava dentro de uma UTI, não estava vendo a situação e acompanhando o mundo, porque eu também vinha acompanhando na Itália, eu fazia curvas assim da história. Tem uma É. história na secretaria que eu acertei lá como secretária. A gente tinha as várias reuniões que fazia. Um dia, nosso superintendente falou: vamos ver que dia que vamos fazer um bolão, que não ganhava nada. O dia que vai chegar a Covid em Curitiba. E eu acertei, 11 de março. Eu falei 11 de março. Eu cravei, mas gravei baseado nas minhas curvas da epidemiologia. E porque a gente teve o carnaval, eu contei 14 dias do carnaval. Eu E deu falei, certo, e e foi deu aquilo filho mesmo. mesmo. Que Entendeu? coisa. É isso. É isso. Bom, independente de sua área ser mais técnica, também a senhora se revelou aí também uma política com bastante habilidade, né? Na eleição passada, por exemplo, da prefeitura, a senhora teve um papel importante numa área que o candidato à situação não vinha bem, que era a área dos servidores. É, como é que a senhora vê a atuação da prefeitura hoje em relação aos servidores, já que a senhora foi lá e avalizou, né, o candidato? Olha, assim, primeiro eu sou de grupo, sempre trabalhei, eu sou da carreira do município de Curitiba, me aposentei no município, convivi com o Greca lá em 93, tanto que ele disse um dia na pandemia que eu estava muito nervosa, numas discussões, ele falou, você se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia, você tem as condições. Isso me deu uma força também, assim. Uhum. Então eu tenho, eu conheço muita gente da carreira, muita gente aposentado, fiz amizades, a gente faz amizades, porque 36 anos de vida numa instituição não é assim que você. Passei por vários setores, então eu tenho uma boa relação. Na disputa do ano passado, a eleição, a gente chegou num ponto que as opções, a opção não podia, a gente não podia estar naquela opção. Eu não consigo ver a cidade de Curitiba com o adversário que nós tivemos, especialmente no segundo turno, Uhum. né? Então, e o Eduardo, né, além da vontade, 8 anos junto com o Greca, sempre nos acompanhou, sempre nos bastidores da pandemia me ajudou muito com questões de vacina, com a associação comercial, ajudando a acalmar todo mundo. Não estava na linha assim como eu todo dia, nem era o papel dele como vice, mas assim nessas articulações com pastores, enfim, com as igrejas, o Eduardo sempre esteve muito presente com a gente ajudando, até questões de insumos. Eu lembro um dia que fechar o pessoal em estrada, a gente articulou para não deixar caminhões, né, não parar em estrada, enfim. Então eu tenho uma relação, gosto muito do Eduardo, a gente conviveu muito, e nesse momento, com a outra opção que tinha, eu entrei de cabeça, não tive dúvida. E o que a gente construiu, e eu tenho certeza o Eduardo vai trabalhar nesse sentido, é o diálogo. Conosco vai ter diálogo, porque o outro, desculpe, a gente não teria nenhuma racionalidade do ponto de vista. Imagine, se a secretária que era prevista, a vacina não ia ter mais de vez. Aí não sei o que a gente ia viver na nossa cidade. Também podia liberar o sinal de trânsito, aí não precisa ter semáforo, radar, cada um anda como quer, tira cinto, fica, né? Liberdade é isso. Posso te dar um tiro, daí é liberdade, também é liberdade, poder, né? Por que que não pode? Eu acho que a gente tem essa coisa. Então, e por essa relação de conhecer muito tempo, e na saúde, claro que a maior força de trabalho, a saúde e educação, hoje são as maiores forças de trabalho da prefeitura, 10 mil, nós somos mais de 10 mil servidores na saúde, e a educação deve estar perto de 20 mil.
E eu sempre tive uma relação muito forte com a educação, porque a saúde e a educação andam juntos, vocês sabem. Com toda a saúde. A gente até fez lá atrás um programa de saúde na escola, a gente tem um trabalho muito forte com as nossas crianças, com a rede de proteção, no cuidado, nas creches, na vacinação, na questão da dentição. Nós fizemos um programa Cárie Zero, é tudo com a escola, né? Então, por essa minha capilaridade com as pessoas, eu fui conversar com as pessoas e fui dizer, ó, gente, aqui, por lado de cá aqui, eu posso avalizar que nós vamos ter diálogo. E o Eduardo é uma pessoa de ouvir, do diálogo, de conversar. E eu acho que, assim, claro, é um desafio enorme, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, que tem a questão do equilíbrio fiscal, tudo isso a gente coloca. Mas agora, até recentemente, ajudei aí numa intermediação com relação a um contrato da limpeza, para que tenha um bom encaminhamento para as terceirizadas também, são profissionais. Então, assim... A senhora ainda está contribuindo com a prefeitura, então... Mas é que você não... Eu falo que eu saí, eu brinco com as pessoas, eu saí da saúde, mas a saúde não sai de mim. E agora, como parlamentar, as pessoas me procuram, às vezes, e intermediar essas conversas, que eu digo, o meu papel é construir pontes, né? Fazer conexões. Que, às vezes, um mal-entendido, a gente procura evitar o confronto. Eu acho que o mundo carece disso, Marta. Nós estamos vivendo um mundo de radicalismo, das bolhas. A gente precisa voltar a conversar. Então, assim, eu gosto disso. Algumas situações, ligo para o Eduardo, eu tenho, claro, uma relação boa com o prefeito, e procuro alertar algumas situações que às vezes passa, né? E num time novo da prefeitura que também não... Eu conheço essa história da prefeitura desde 86, vai para 40 anos, né? No ano que vem. Desde como é que fez a UPA. Hoje eu fui comemorar os 8 anos da UPA Tatuquara. Foi uma UPA que eu abri, entendeu? Então eu conheço toda aquela gente, as lideranças. Então, e eu acho que meu papel político é isso. Eu falo que eu sou servidora do povo do Paraná. Eu estou lá para servir o povo do Paraná. E servir o povo do Paraná é estar atentas às várias demandas da sociedade e o que eu puder contribuir nas cidades. Claro, a minha cidade é Curitiba, mas hoje eu tenho outras cidades que eu tenho ajudado bastante. Ontem eu estava com o prefeito de Matinhos, que eu gosto muito do nosso litoral e precisa ajudar aquela população, intermediando alguns recursos lá da área de saúde. Beto Preto, eu e Beto Preto demos um raio-x que estava quebrado lá. Então, isso me dá muita alegria poder fazer essa... É só conexão. O recurso não é meu, é do governo, do orçamento da saúde, mas quando você pode fazer as conexões para que as coisas aconteçam, e vai beneficiar milhares de pessoas, né, que vão deixar de ter que ir para Paranaguá fazer um exame. Sim, um aparelho que já... né? Está lá agora, né? É isso. Então, essas coisas, eu acho que... E assim, ajudei e continuo ajudando, quero que o Eduardo seja um excelente prefeito. Porque se o Eduardo vai bem, a cidade vai bem, o povo vai bem, o funcionalismo vai bem, todo mundo vai bem. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de Assembleia, já que está falando de construir pontes e conexões. Está faltando um pouco de conexão ali na Assembleia, né? Temos tido alguns embates meio violentos, né? Eu vi que vocês, uma parte das deputadas da bancada feminina, assinou um requerimento pedindo providências em relação à violência política de gênero, com relação à deputada Ana Júlia. Mas não todas assinaram. Não tem essa conexão na Assembleia? Eu acho que, Marta, eu até vou checar, mas eu acho que todas assinaram. Só não assinou, porque como a gente fez um requerimento para a Procuradoria, e a Procuradoria está sob coordenação da deputada Cloara, ela não pode assinar porque ela vai receber e encaminhar. É como você... Mas um projeto da minha autoria eu não posso relatar e não posso ir lá, entendeu? Tá. Então, a gente tem projetos que e nesse caso o requerimento foi, mas eu tenho a impressão que... porque a gente depois todas assinaram. No começo, claro, a Luciana que fez o requerimento,
documento. Acho que eu já de pronto, e eu não me lembro quem já assinou de pronto assim, mas eu acho que... 5 assinaram de Isso, pronto. mas eu acho que eu depois, se não me engano, eu tenho até comigo, acho que todas, só a Cloara, porque ela que Ela que vai recebeu. receber. E ela vai abrir, daí, como procuradora da mulher, tomar as medidas e encaminhar. Então, ela nem pode assinar nesse caso, porque Entendi. ela que vai conduzir todo esse trabalho aí. A gente tem, sim, a violência de gênero, não vamos negar Isso que eu isso. ia lhe perguntar. É, é ponto pacífico entre vocês, deputadas, que há violência política de gênero dentro da Assembleia Legislativa do Sem dúvida. Paraná. Nós comentamos, inclusive, na bancada feminina. E olha que nós somos de 10 deputados de partidos Completamente diferentes diferentes. e com posições ideológicas completamente diferentes. Mas isso é público e notório. Assim, nas falas, a gente a gente não grita, não quer gritar, né? Porque quando a mulher grita, ela é histérica, né? O homem Verdade. grita, não é histérico. Uhum. O homem fala palavrão, ele é, né? Ele é incisivo, ele é contundente. A mulher que falar palavrão, ela é louca, ela é desvairada, enfim. Então, Uhum. assim, é um ambiente bastante hostil. É, a gente tem se posicionado enquanto bancada, eu acho que a gente tem um combinado ali na bancada feminina que, na maioria das pautas que envolvem a mulher, a gente faz junto. A gente tem uma adesão nesse sentido, Uhum. inclusive projetos que nós aprovamos muito rapidamente na casa, que vem aí, por exemplo, aprovamos agora esse ano a questão da Bolsa Recomeço, para ter uma ajuda para a mulher que sofre violência, porque é muito fácil para a mulher que sofre violência, ela não tem apoio, né? Então a gente tem trabalhado, independente de questões ideológicas, algumas bandeiras. Agora, voltando à questão da Ana Júlia, se fosse isso acontecer, ao contrário, que a faltante fosse a Ana Júlia na CCJ, já estaria fora. Já estaria fora da CCJ sem questionamento. Vou dizer para você com todos os S's e R's. Mas aí vem a questão do Clube do Bolinha, porque, primeiro, nosso regulamento, nosso regimento interno, eu faço parte de comissão. Quando eu não posso ir na comissão, que eu sou titular, eu tenho que comunicar ao presidente da comissão que vai Chamar o chamar o suplente. suplente. Em primeiro lugar. E se eu já sei que eu tenho uma consulta, que eu tenho um dentista, que eu tenho ou um problema, pode acontecer coisas na hora. Sim. Mas, em geral, no caso lá colocado, foi um atendimento agendado. Então, tem essa questão. E ele não prevê, nesse caso, como a gente tem o suplente, ele não prevê nenhum tipo de atestado ou justificativa. Começa por aí, entendeu? Era simplesmente fazer a substituição. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Uhum. Enfim, tem essa questão e eu tenho certeza, se fosse o contrário, a mulher já estaria fora da comissão, sem nem ser comunicada. Ainda temos muito que andar nesse Temos aspecto, muito né? que andar. Infelizmente, é assim, as pessoas querem a gente por cota. Aliás, está tramitando lá já passou na Câmara Federal e foi barrado no Senado um projeto de lei que quer tirar a cota. Ele garante a Sim. cadeira, mas ele não dá a cota. Como é que você vai chegar na cadeira se não tem cota? Não vai chegar. Porque a gente ainda, eu, na verdade, e muitas deputadas estamos lá por cota, vou falar a verdade. Porque aí o partido precisa ter candidatas o percentual, e né? daí deu um azarão que a gente se elege. Pronto, é verdade, porque é muito difícil, é um ambiente... e a gente é muito diferente ali nas relações. Eu vejo as deputadas reclamando da fala em situações, né? Algumas colegas relatam assim os problemas. Pois é. Falando em projetos e tentativas, hoje também veio a baila essa questão aí do fim da reeleição e os mandatos aumentados para Sim. 5 anos. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Na verdade, sou favorável. Assim, porque hoje o que a gente vê na política é uma amarração, entendeu? A gente tem todo um encadeamento que é difícil ter a renovação, apesar que a população está renovando, vide o caso da Assembleia e da Câmara, aí nós temos, o povo já não quer voltar nos mesmos, né? Tem aquela história, mas é que
Tem uma parte boa quando você consegue fazer um projeto de 8 anos, porque na vida pública a gente precisa mudar muito os processos administrativos. Você não consegue executar, não é que nem na tua casa, você decide, eu vou mudar na minha casa, vou trocar o sofá, você anda numa loja, você negocia preço, você paga em 10 vezes num cartão de crédito, ou ganha desconto à vista, enfim. No serviço público você tem que fazer um projeto, daí não tem o projeto, daí você tem que listar o projeto. Por exemplo, você vai construir uma unidade de saúde, tem que listar um projeto, aí demora. Daí não tem recurso no orçamento para projeto. Você pode ter recurso para fazer a obra, mas não tem para fazer o projeto, porque é tudo rubrica orçamentária diferente, o povo não entende. Eu falava assim, gente, é maluco. Aliás, eu trabalhei em Brasília muito por isso, lá nos meus idos de Brasília. A gente tinha muitas formas de. Eu falei, gente, tem dinheiro sobrando para fazer capacitação, não tem dinheiro para remédio. Eu não preciso fazer capacitação, eu preciso comprar remédio. Então, isso a gente foi mudando no SUS, e eu participei dessas histórias também. Mas mesmo assim, a gente tem muitas amarras. Então, a única preocupação dos 5 anos é que não dê tempo para não dê tempo para que as pessoas concretizar os projetos. concretizar, né, todas as coisas que você precisa desencadear rapidamente. Mudanças de processo de trabalho demoram muito. Mudar, o mais difícil, eu falo, é mudar o mindset, né, das pessoas. Quando você muda, eu sempre me preocupei muito assim de você alinhar a instituição para os objetivos estratégicos daquela instituição. A gente não tem planejamento estratégico no Brasil de curto, nem de longo, nem de longo prazo, então esqueça. Os planejamentos são as pessoas não fazem mudanças, por exemplo, que são antipáticas e às vezes necessárias para melhorar a vida das pessoas. Porque o tempo é curto. Que tem que se eleger de novo. Então fica numa mesmice, né, na questão que eu digo, a política pública precisa acompanhar as demandas da sociedade, estar preparada para enfrentar os desafios do futuro. Nós não estamos discutindo, Marta, o que me preocupa muito, eu falo, já fiz 2 audiências públicas sobre isso na Assembleia. Nós temos um envelhecimento acelerado da população, em todo, e isso impacta nas políticas de saúde, na educação, na questão da assistência social, da mobilidade urbana, da questão da inclusão da pessoa idosa aí no trabalho, na questão de moradia, entendeu? A gente estava discutindo, por exemplo, a questão que o Eduardo fez a comissão do centro, a questão do morador de rua, mas tem a ver com todo esse, e a gente não consegue, o Brasil precisava evoluir, os nossos gestores carecem. Eu sou favorável, mas a gente tinha que fazer uma mudança para que a gente tenha planejamentos consistentes, focados nas necessidades da população. Senão você vai passar 5 anos e fazendo marola, né, e não impacta verdadeiramente a vida das pessoas. Por isso que a gente tem muitos problemas em algumas cidades do Brasil, na grande maioria das cidades. Com certeza. Vou falar rapidamente, porque o nosso tempo até já esgotou, sobre 2026. Primeiro, os seus planos eleitorais para 2026. Segundo, a questão do governo do Estado. A senhora foi secretária do Rafael Greca, ele é um dos pré-candidatos, e também a pretensão do nosso governador de, eventualmente, concorrer à presidência da República. Um apanhado rápido sobre isso, se for possível. Vamos por partes. Isso. Assim, eu sou uma mulher que estou aposentada e eu não vou dar conta de ficar em casa. Até porque eu acho que eu tenho um conhecimento de política pública, né? Embora a minha formação é muito na saúde, mas esse período na Assembleia, que eu estou aí 2 anos e meio praticamente, eu aprendi muito, tem sido um bom aprendizado, e eu estou navegando bem lá, gostei de navegar ali, então eu vou para uma reeleição. Certo. Se o povo assim entender que eu posso continuar contribuindo, senão vou arrumar outra coisa para fazer na vida. Até porque eu quero viver muito e bem, e a gente precisa estar envolvida, e eu tenho disponibilidade de tempo e saúde. Então, estou nessa fase. Na questão, quando fala do governo do Paraná, nós temos bons candidatos, eu acho que do grupo aí que eu faço parte político,
que é o grupo, eu sou do partido do governador Ratinho Júnior, do Eduardo Pimentel, do Rafael Greca, desse grupo que tem todos os candidatos, que pode ser Guto Silva, que é um excelente quadro, pode ser o Darcy Piana, pode ser Rafael Greca, pode ser o Cury, que é o nosso presidente da Assembleia, que eu gosto muito. Então, assim, nós estamos tudo no mesmo barco, e eu acho que lá na frente essas coisas vão se acomodando, entre eles mesmo deve ter algum acordo, e eu sempre fui de grupo, assim, até porque eu nunca, até eu ser candidata, até eu ser convocada para ser candidata, eu não era afiliada a partido político, então eu sempre transitei no serviço público, a gente lida com a política o dia inteiro, mas eu não era afiliada. Mas eu acredito que vai construir, com certeza o governador tem todas as condições de fazer seu sucessor aí, tem um trabalho muito forte, o Paraná tem se destacado questão de emprego e renda, pode criticar, tem críticas de toda a ordem, na questão do desenvolvimento do Estado, a industrialização, por onde você vai, ontem eu fui, até tive com o nosso vice-governador e o governador inaugurando uma grande empresa aqui em Mandirituba, que vai gerar emprego para 200 pessoas, gente, uma empresa enorme. Então, isso muda a cidade, né? Nessas cidades pequenas, eu acho esse trabalho, o governador tem feito um trabalho nisso. E falando nele, eu acho que ele é um forte candidato a presidente da República, por que não? Entendeu? Nós precisamos sair também, eu sou meio que nem Rafael Greca, nós não somos nem cá nem lá, a gente tem que achar um caminho aqui, que é o caminho da virtude, que é nem o radicalismo de um lado, nem do outro, porque não leva ninguém a lugar nenhum, então a gente precisa construir um consenso com a sociedade, no sentido daquilo que realmente importa para a vida das pessoas, e eu digo que a razão da política pública, a razão de você ser governador, você ser prefeito, de eu ser deputada, é que a gente possa, nos espaços que a gente está de poder e decisão, porque são espaços de poder e decisão, melhorar a vida das pessoas. Se não tem razão da política, se você está lá, porque é para um cargo, para você ganhar bem, para você sair, sei lá, não é. E eu vejo esse compromisso do nosso grupo de transformação e de dar uma contribuição para o Brasil. Eu acho que o Paraná tem toda a condição do nosso atual governador ser candidato, por que não? Porque as outras opções, às vezes, quando a gente olha, não são muito boas também. Pablo Marçal, gente, nessa altura do campeonato, desculpa, nunca administrou, além de um blog e de uns likes na rede social, porque hoje está muito isso, sabe? Sim, as verdade. Pessoas ficam olhando quem mais tem curtida, porque fala bobagem ou fala umas coisas nada a ver. Mas o que isso vai mudar para... Vamos falar de Brasil, lá para o nosso Nordeste, que tem tantas carências, tem que diminuir pobreza, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação, tem que melhorar a questão do acesso, né, das pessoas a serviço, emprego e renda, qualidade de vida. Uhum. Bom, deputada, a conversa está ótima, nós passamos bastante aqui do nosso tempo. Eu quero agradecer a sua presença, a senhora pode se despedir dos nossos espectadores. Obrigada, Marta, uma boa conversa, agradecer a oportunidade de estar aqui no Bem Paraná, nesse estúdio, conversando sobre vida, né? Porque a política, acho que é isso que a gente precisa dizer para as pessoas, a política, ela é falar sobre a vida das pessoas e aquilo que impacta na vida. Gostei muito, obrigada. Tá certo. Bom, esse vídeo fica disponível no YouTube do Estúdio Bem Paraná e até o próximo Bem na Pauta. Esperamos vocês.